Nós precisamos conhecer como é a natureza humana para podermos entender melhor a obra que Deus faz em nós. E entre as características da natureza humana, existe uma que é muito interessante. O ser humano se esquece com facilidade das bênçãos de Deus. Esse esquecimento é um problema. A gente não deveria nunca se esquecer das boas coisas. A gente não deveria nunca se esquecer dos perigos. A gente não deveria nunca se esquecer de certas coisas, mas há outras coisas das quais a gente deveria se esquecer e a gente não consegue. Certos traumas que ficaram, marcaram a nossa mente, certos perigos que passamos, isso a gente deveria esquecer, mas os alertas que são importantes a gente se esquece com facilidade e isto não é bom. Com facilidade o ser humano se esquece de Deus. Isso é uma realidade. Quando tudo vai bem e nós entendemos dessa maneira o que ocorre na Europa, por exemplo. O continente europeu passou por muitas guerras e até guerras mundiais que envolveram todos os países do mundo. O continente europeu passou por muitos sofrimentos no passado, epidemias, calamidades, destruições, problemas sérios com a natureza. Mas hoje a Europa chegou a um estágio de tal tranquilidade, equilíbrio populacional e uma economia estabilizada que podemos dizer que a Europa é um conjunto de países que vive muito bem. Esse conjunto se estabelece, se equilibra e eles têm um bom nível cultural, um bom nível de conscientização, de educação das pessoas, e é muito comum se ouvir na Europa o seguinte: hoje, aqui na Europa, nós não precisamos mais de Deus. É muito comum, isso se espalha. Eles vivem uma vida materialmente equilibrada que, por causa disso, dispensam Deus. Quando ficam doentes, claro que nunca pensam em Deus. Eles pensam no médico, no atendimento médico, nos recursos da medicina, mas nunca em Deus. E é triste essa situação que alguns chamam na Europa de pós-cristianismo, como que o cristianismo tenha passado, pelo menos para a maioria das pessoas. Há uma pequena parte, muito pequena, 1%, digamos assim, quando muito 2%, dependendo do país, de cristãos fervorosos. Mas isso não faz diferença, já que a democracia que rege a Europa não faz diferença no conjunto de determinações que os governos tomam. Portanto, é uma situação de frieza espiritual. Mas, de certa forma, isso é o que acontece com qualquer igreja chamada tradicional. Eu chamo de igreja tradicional não o que os outros chamam, que não é pentecostal, não. Eu chamo de igreja tradicional qualquer igreja, inclusive pentecostal, que se acostumou na sua tradição e está gerando uma nova geração que não conhece a Jesus. Eles conhecem a religião, mas não conhecem a Jesus, não passaram por uma experiência de novo nascimento. De certa forma, isso acontece nos Estados Unidos. Existem muitos que se chamam nominalmente de cristãos que nunca passaram por uma experiência de novo nascimento. Portanto, aqui no Brasil a gente costuma chamar de crente, cristão, para caracterizar uma pessoa que tomou a decisão pelo Senhor. Nos Estados Unidos eles gostam da expressão born again, a pessoa que nasceu de novo. Eu sou um born again. Você já nasceu de novo? Isto é que mais ou menos identifica os cristãos verdadeiros nos Estados Unidos, que não são muitos,
porque o país tem uma tradição evangélica cristã de longa data e, ultimamente, as novas gerações se acostumaram. As novas gerações nos Estados Unidos se acostumaram com a religião e a religião perdeu a graça, não tem milagres, não tem o sobrenatural, não tem coisas tremendas acontecendo e as pessoas vão à igreja por rotina e viraram cristãos nominais, tradicionais. Mas essa fase também está chegando no Brasil. Até 1950, os cristãos evangélicos no Brasil eram muito poucos em número. Depois da Revolução Militar, em 1964, começou um crescimento muito forte. Aliás, a Revolução Militar de 1964 coincidiu com uma época de avivamento espiritual nas igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais, metodista, congregacional, presbiteriana, batista, essas igrejas que eram consideradas tradicionais, que já estavam um pouco acomodadas, essas igrejas foram sacudidas por um movimento de renovação espiritual. Foi mais ou menos nessa época que coincidiu com uma intensa propaganda comunista no Brasil, que trouxe a Revolução Militar de 1964. Nessa época coincidiu também a entrada de pregadores estrangeiros e de uma explosão no movimento neopentecostal. Os pentecostais cresceram e aumentaram muito em número, os neopentecostais vieram, se instalaram e cresceram, os tradicionais se renovaram e houve uma espécie de explosão evangélica durante o regime militar. O regime militar foi ótimo para os evangélicos, que depois continuaram crescendo. Quando o regime militar acabou, algumas denominações renovadas se tornaram tradicionais também. E o movimento neopentecostal é que explodiu em aumento numérico e com a liberdade de mídia foram para a televisão e se estabeleceram e até hoje essa realidade ainda é mais ou menos assim. Há uma quantidade imensa de evangélicos ou chamados evangélicos que frequentam, em geral não se tem compromisso, com as igrejas neopentecostais e eles se acham cristãos, mas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não têm uma experiência de santificação, eles vivem uma vida misturada com o pecado e vão na igreja de vez em quando ativar a sua fé, em geral uma igreja neopentecostal. A quantidade de pessoas que se dizem cristãs dessa maneira é muito grande e muitos fora das igrejas, mas os tradicionais se cristalizaram, os pentecostais também viraram tradicionais, uma tradição pentecostal, e houve uma acomodação evangélica no Brasil. O aumento numérico se deveu mais às igrejas neopentecostais que, por propaganda e por necessidade de sobrevivência, se deram ao marketing e à propaganda. Inclusive, eles precisam disso para alimentar com dinheiro a sua máquina de publicidade. De forma que o Brasil sofreu uma espécie de deterioração, de modificação do perfil chamado evangélico no Brasil. Hoje, a maioria dos que se dizem evangélicos não tem experiência com a Bíblia, não evangelizam outros nas ruas, eles não sabem fazer isto, não têm uma vida de oração, não têm um zelo para com a família, a santificação na família, um padrão moral rigoroso.
Isto era há 100 anos atrás, no início do Evangelho no Brasil. Hoje, isto não é mais característica dos evangélicos. Houve um tempo em que se dizer evangélico era, digamos assim, honra, era um título. Hoje, às vezes, é até o contrário. Bom, nós encontramos no livro de Juízes aqui uma situação muito interessante. No capítulo 8, versículo 33, quando Gideão liderou o povo para guerras e para uma libertação do inimigo, Deus honrou e abençoou o trabalho do Gideão, porém o povo se acomodou e ficou bastante tradicional. E então, quando Gideão morreu, versículo 33, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos em redor. Essa expressão é muito triste e é repetida no livro de Juízes, caracterizando uma tendência. Quando Deus levantava o juiz, é porque o povo estava sofrendo muito e havia uma libertação. Quando o povo era liberto, Deus trazia prosperidade. Dali a alguns anos, o povo se acomodava, se esquecia de Deus e se embrenhava pelo pecado. Com facilidade, o povo de Israel se esquecia de Deus e se dava ao pecado. Mas isso não é característica apenas dos israelitas, isto é geral no ser humano. Com facilidade, qualquer crente fica morno espiritualmente. Por isso, a ênfase que Deus tem dado em algumas situações, volte ao primeiro amor depressa, procure um avivamento da sua fé, procure um renovo espiritual. Com facilidade, qualquer cristão se acomoda em qualquer igreja e acaba virando um crente tradicional na tradição da sua igreja. E a igreja continua fazendo o que ela, em geral, faz, oferecendo serviços religiosos, principalmente reuniões de culto, e alguns variam, algumas igrejas variam, criam algumas novidades, mas os que se acomodam na tradição gostam daquele culto bem de mesmice, aquele culto igual, para não trazer novidade para eles. E esses se tornaram mornos espiritualmente. Em todas as denominações há uma tendência e há uma quantidade grande de gente crente morna espiritualmente. Bom, e aí? O morno vai ser vomitado da boca do Senhor, não vai ser salvo em qualquer denominação. Cristão morno não vai ser salvo, vai ser vomitado da boca do Senhor. Deus faz um alerta: volte ao primeiro amor, veja onde você caiu, confesse o seu pecado, se arrependa da sua mornidão, da sua acomodação. Você não tem obedecido ao Senhor, você não tem ido cumprir o ID de Jesus para evangelizar, você não tem visitado seus irmãos, você não tem se renovado, ido buscar o Senhor, você nem sabe mais o que é um jejum, uma oração, uma consagração a Deus, uma vigília. A maioria dos crentes nem sabe mais o que é isto, para buscar um avivamento, um despertamento, um retiro espiritual, uma vigília, um jejum, uma manhã de consagração e oração. A maioria dos crentes não sabe mais o que é isso, porque se acostumou apenas com aquelas reuniões repetitivas e aquilo acaba trazendo acomodação. A acomodação traz também uma concordância com o pecado.
O Senhor nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas os crentes vão se amoldando ao mundo, gostando do mundo, trocando a Bíblia por programas de televisão, de internet. O seu coração vai ficando nas coisas materiais deste mundo, como aqueles que não conhecem o Senhor. E o alerta, portanto, de Deus fica: se você não se alertar por bem, pelo amor, você vai ter que vir através da dor. Portanto, Deus vai se encarregar, como na época dos juízes, de mandar alguma tribulação específica para o seu povo, para sacudir a sua igreja. A pandemia do vírus que assolou o mundo, está assolando o mundo todo, é uma dessas armas de que Deus se utiliza para despertar o seu povo. Deus quer preparar a sua igreja para o arrebatamento. Deus quer preparar você. Mas entenda isto, é uma tendência. Se você não fizer algo, não decidir algo, a sua natureza humana vai levar você inevitavelmente para a mornidão espiritual e para ser vomitado da boca do Senhor. A acomodação, a mornidão espiritual é o caminho normal para todo crente que se acomoda, e se não se despertar por si só, Deus vai agir pela dor com problemas sérios para que você se volte para Ele. Entenda isto e procure, se está tudo bem. Na verdade, você já está na véspera do mal. Quando tudo está bem com você, você já está correndo perigo de se acomodar. Quando está tudo bem, se desperte, busque o Senhor, se consagre, renove o seu amor. Pense nisso. Está tudo bem? É um perigo quando está tudo bem. Pense nisto e avalie a sua situação, minha irmã, meu irmão.